Fala galerinha do nono ano aí da Escola Mestre Jesus. Hoje vamos dar início ao volume 2 do nosso livro, né? Começando falando sobre triângulo retângulo. O que seria um triângulo retângulo? Triângulo retângulo é todo triângulo que um dos seus ângulos é igual a 90 graus, ou seja, é igual ao ângulo reto, né? Então eu coloquei aqui um triângulo, tá aqui ó, triângulo ABC, onde no vértice A eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, se um dos ângulos é de 90 graus, esse triângulo é chamado de triângulo retângulo, ok? Então, aqui, ó, oposto ao lado do ângulo de 90 graus, eu tenho o lado Azinho, chamado de hipotenusa, tá? Toda vez a hipotenusa ela vai estar oposta ao ângulo de 90 graus. Tá aqui o ângulo, só eu fazer uma setinha para o lado, pronto. Cheguei no lado, eu chamo de hipotenusa. E os outros dois são chamados de catetos, ok? E a partir disso, eu tenho o seguinte: em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, chamado de teorema de Pitágoras, que eu gosto de chamar de teorema de tio Pit. Então, teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados de catetos. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, ó, para exemplificar aí, eu tenho aqui, exemplo 1, determine o valor de x no triângulo retângulo. Ele já me disse que o triângulo é retângulo. Se o triângulo é retângulo, eu posso utilizar o teorema do tio Pitágoras, né? Que diz a hipotenusa ao quadrado, já que aqui, ó, ângulo de 90 graus, lado oposto a ele, hipotenusa, cateto e cateto. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ok? Então, a partir daqui, ó, é só o que a gente já estudou, né? Raiz de 54 ao quadrado, eu posso simplificar. 54, x ao quadrado, repete. E aqui, o 3 raiz de 2 ao quadrado é 3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2. 3 vezes 3 dá 9, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. 9 vezes 2, 18. Eu só fiz cortar aqui, ó, 3 ao quadrado, 9. E eu posso simplificar igual como eu fiz aqui no raiz de 54, tá ok? 54 igual a x ao quadrado mais 9 vezes 2. 54 igual a x ao quadrado mais 9 vezes 2, 18. 54 menos 18, já que está positivo, vai passar para cá negativo, igual a x ao quadrado. Deixa eu só passar o avião aqui para a gente continuar. Subtrai, né? Vamos subtrair. Subtrair 54 menos 18 vai dar 36. Está em forma de potência, vai em forma de raiz, né? Raiz de 36, 6. Tudo que eu queria calcular é o x, então resolvido o meu problema. Exemplo número 2. Diz assim, calcule a área de um quadrado cuja diagonal mede 5 raiz de 2. Então aqui eu tenho um quadrado, diagonal é a ligação de dois vértices, né, não consecutivos, ou seja, aqui ó, eu tenho essa diagonal e essa diagonal, né? Quando eu traço aqui, ó, todos os ângulos do quadrado são iguais a 90 graus, então aqui eu tenho um triângulo retângulo, esse pedacinho aqui, ó, lado oposto ao ângulo de 90 graus chamado de hipotenusa. Então aqui a minha diagonal é a minha hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 5 raiz de 2 ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. A mesma ideia que fizemos aqui na anterior. Pego 5 e elevo ao quadrado, dá 25. E raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. Raiz de 4, 2. Então, 25 vezes 2 igual a 2L ao quadrado. Multiplica. 25 vezes 2 dá 50, 2L ao quadrado. Passa dividindo. 25 dividido, ou 50 dividido por 2 dá 25. Está em forma de potência, vai em forma de radical. Raiz de 25, 5. Calculamos o lado, né? Só que ele quer a área. Então, a área do quadrado é L ao quadrado.
Ou seja, a área seria 5 ao quadrado, que vai dar 25. Completando mais o nosso entendimento, resolvi a questão 1 da página número 8, que diz assim: determine as medidas desconhecidas, né? Então eu tenho na letra A um triângulo retângulo, onde a medida desconhecida está aqui oposta ao ângulo de 90 graus, ou seja, é a minha hipotenusa, cateto, cateto. Já que eu tenho um triângulo retângulo, posso utilizar o teorema do titio Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Continuando aqui, ó, resolve as potências. X ao quadrado igual 8 ao quadrado 64, 36 ao quadrado, ou 6 ao quadrado 36. Faz a adição agora. X ao quadrado igual a 64 mais 36, 100. Está em potência, vai em forma de radical. Raiz de 100 igual a 10. Já calculei a letra A. Tá? Vamos para a letra B. Também eu tenho um triângulo retângulo, né? Então, eu posso utilizar o teorema do titio Pitágoras, né? Oposto ao lado de 90 graus, eu tenho a minha hipotenusa. Então, hipotenusa ao quadrado, x mais 8 ao quadrado, igual cateto ao quadrado, x quadrado, e o outro cateto ao quadrado, 12 ao quadrado. Aqui eu tenho um produto notável, né? Ou eu posso repetir o x mais 8 duas vezes, igual como eu representei aqui, ó. Faz a distributiva, né? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 8, 8x. 8 vezes x, 8x. E 8 vezes 8, 64. X ao quadrado mais 144. Vou juntar os semelhantes, né? 8x mais 8x. Então, aqui eu tenho x ao quadrado mais 16x mais 64 igual a x ao quadrado mais 144. Passo x para cá e o que não tem para lá. Então, x ao quadrado menos x ao quadrado mais 16x igual a 144 menos 64. Passou de positivo para negativo. Aqui eu tenho números opostos, né? Números opostos. Então, eu posso simplificar. Tenho aqui 16x igual a 144 menos 64, que dá 80. Só passar o 16 dividindo agora. 80 dividido por 16, 5. Já fiz a letra B de bola. Vamos para a letra C de casa. Também eu tenho um triângulo retângulo. Então, oposto ao lado ao ângulo de 90 graus, eu tenho a minha hipotenusa. Hipotenusa 3 raiz de 3. Cateto, cateto. Só usar o teorema de tio Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 3 raiz de 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3. Dá 9 raiz de 9. Ou seja, 9 vezes 3, que vai dar 27, né? Só representei aqui x ao quadrado e 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 9, 27. Passa para o outro lado negativo. Menos 9 igual a x ao quadrado. 27 menos 9, 18 igual a x ao quadrado. Está em forma de potência, vai em forma de radical. Raiz quadrada de 18, fatora ao 18. 18 dividido por 2 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Como eu for uma raiz quadrada, eu faço duplas. Cada dupla, um sai e o outro fica. Então, aqui eu tenho 3 raiz de 2. Ok? Continua aí na nossa quarentena. Para quando voltarmos, estamos todos com uma boa saúde. Fiquem com Deus e até depois.